Olá, sejam muito bem-vindos a mais um projeto elétrico na prática. Dessa vez eu vou te mostrar por dentro como é que funciona, quais são as funções e como é que nós interpretamos as informações de um esquema vertical. O esquema vertical é uma parte fundamental do projeto de instalações elétricas, seja ele de um edifício comercial, de um edifício residencial, de um shopping comercial, de um edifício hospitalar, enfim, toda forma de projeto elétrico que você tente imaginar que tem aí pelo menos mais de um pavimento, você vai precisar detalhar seu projeto elétrico por meio de um esquema vertical. Então, nesse episódio aqui, eu vou te mostrar por dentro de um projeto real de um edifício residencial com 32 unidades consumidoras, como é que a gente faz um esquema vertical. Então vamos lá diretamente ao ponto em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Bom, então observe aí o esquema vertical que está na tela bem aqui. Você percebe então que é como se fosse uma radiografia do edifício, do seu projeto. É um desenho muito interessante porque você vê numa mesma visualização toda a informação essencial do projeto de instalações elétricas. Você vai ver aqui nessa mesma vista, você vai ver todos os pavimentos da edificação, você vai ver também todo o encaminhamento dos cabos, dos condutores, os eletrodutos, por onde eles estão passando aí dentro da edificação, como é que eles saem lá do nível térreo e vão chegar até o nível da coberta do topo do edifício. Você vê na mesma visualização a entrada de serviço, ou o padrão de entrada do seu projeto elétrico para esta edificação. Você tem uma visão completa, bem geral aí, em uma vista só. Por isso que esse esquema vertical é um dos pontos mais importantes que as concessionárias pedem para o projeto de medição coletiva ou medição agrupada, conforme você chama. É porque você vê aí de uma vista só todas as informações. Então é essencial que você aprenda a fazer um bom esquema vertical para documentar melhor os seus projetos, para deixar rico de informação os seus projetos. Então eu vou te mostrar aqui detalhadamente nesse esquema vertical aqui de um projeto real como é que você pode fazer um checklist aí e anotar os pontos principais que devem ser colocados num esquema vertical. Então vamos começar aqui falando um pouquinho da função. A função do esquema vertical é demonstrar claramente o caminho das instalações elétricas de uma visão de prumada, de uma visão isométrica, de corte lateral aí da sua edificação, de forma que você identifica facilmente como é o caminho dos circuitos elétricos, qual é o cabo, qual é o condutor, qual é o eletroduto ou eletrocalha que você está usando, aonde tem caixas de passagem. Então é fundamental e prático também para a hora da execução. Os executores vão consultar muito o esquema vertical aqui para ter uma visão geral do quantitativo de material. Na hora de executar a obra, isso aqui é mão na roda para você entender e interpretar melhor o projeto. Imagine que você tem aí um projeto de um edifício como esse aqui, se eu não me engano, de 16 pavimentos, e aí você só tem plantas baixas. É muito difícil interpretar um projeto, dá para interpretar, mas fica muito mais fácil quando você visualiza o esquema vertical e você entende claramente. É como se você estivesse vendo ali uma pequena maquete do seu edifício, do seu projeto. Então, é muito interessante essa função aí de esclarecer, de deixar claro como é que você projetou, como é que você imaginou a instalação elétrica e também, claro, tem a função aí de evitar erros durante o orçamento e durante a execução. Então, essas são as principais funções para o esquema vertical. É interessante lembrar que o esquema vertical não é algo exclusivo do projeto elétrico. Você vai ter esquema vertical para o projeto de instalações hidrossanitárias, você vai ter esquema vertical para o projeto de rede estruturada, dados e voz. Você pode ter também esquema vertical para o projeto de automação predial. Então, é um tipo de visão, um tipo de vista muito utilizado por todos os projetistas. E você também precisa aprender a utilizar esse tipo de desenho, incluir esse tipo de desenho aí nos seus projetos. Então, vamos dar uma olhada aqui agora, item a item, desse esquema vertical. Vou te mostrar aí 4 pontos desse esquema. Primeiro, entrada de serviço. Segundo, a distribuição das unidades consumidoras. Depois eu vou te mostrar aí
como a gente consegue ver claramente aí o encaminhamento e a posição dos circuitos essenciais que estão ligados aí com o gerador. Depois eu vou te mostrar também os elementos do SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Tudo isso nessa aula aqui. Então vamos lá para o primeiro assunto, a entrada de serviço. Eu vou diretamente dar um zoom aqui para a gente observar a entrada de serviço desse edifício. Bom, na aula anterior eu já expliquei detalhadamente uma entrada de serviço, né, como é que funciona bem nos mínimos detalhes a medição coletiva para um edifício. Se você perdeu a aula passada, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal que está muito importante. Muito interessante você ver lá, eu expliquei passo a passo como é que se dá a entrada de serviço num edifício, um outro projeto, não é esse, mas parecido, né, de 22 pavimentos, se eu não me engano, para um edifício residencial. Então não perca, vai lá, assiste a aula se você quiser ver mais informações mais detalhadas sobre o desenho da medição coletiva, tá? Nessa aula de hoje aqui, eu vou mostrar mais a instalação elétrica como um todo. Então eu não vou focar muito, não vou detalhar muito nos elementos da medição coletiva. Mas eu vou te mostrar aqui como é que está a entrada desse projeto. Então nós temos aqui o padrão, né, o poste auxiliar para o padrão de entrada. Nós temos aqui no caso da rede concessionária CPFL. Então nós temos aqui a rede aérea, a entrada aqui via eletroduto, ponto de entrega da CPFL sendo justamente aqui esse ponto do eletroduto. Depois nós temos uma descida e aí nós temos então a primeira caixa de passagem. Daqui você tem a ligação diretamente para o edifício. Note que aqui nós já temos uma informação muito importante. Poste 609, entrada CPFL, agora os condutores. Eletroduto de 3 polegadas que contém 3 vias, né, ou 3 fases de 95 mm e neutro de 50 mm². E note também a isolação do cabo, 1 kV. Essa informação aí, como eu já expliquei várias vezes, é importantíssima, você não pode esquecer no projeto de padrão de concessionária, a isolação do cabo de entrada. Se você esquecer essa informação aí, pode ter certeza que seu projeto pode ser reprovado. Então vamos lá, continuando aqui, você já viu a entrada da instalação elétrica, vimos o padrão de entrada e obviamente como é medição agrupada, coletiva, você vai vir aqui, olha, nessa linha inferior aqui e você vem direto para o, como é o nome desse painel aqui, onde agrupa todas as medições, isso mesmo, centro de medição. Aqui está ele. Então você tem aqui uma representação do centro de medição. Agora, claro, nós estamos aqui, olha, no meio do esquema vertical, né? Então aqui está ele. Você não vai colocar ele aqui em escala, com medidas, com cotas, com os barramentos, não precisa. É uma representação do elemento aqui dentro do esquema vertical. Então eu vou dar um zoom aqui para a gente verificar novamente o centro de medição e observe que nós temos essa linha aqui representando o condutor de entrada, que nós já vimos com a fiação. Temos aqui a simbologia do seu aterramento, incluindo a informação aqui do cabo de 50 mm², aterramento este para o centro de medição. Então, observe como a quantidade de informação que nós podemos extrair aqui desse simples desenho do esquema vertical. E nós temos aqui, apesar de não estar em tamanho real, com cotas, mas nós temos aqui, olha só, nós temos aqui a quantidade exata, a representação exata dos módulos que vai ter nesse projeto aí. Nós temos 32 módulos, incluindo 2 módulos para o condomínio, sendo um para a bomba, o sistema de bombeamento dos sprinklers, e sendo outro aí para o condomínio de forma geral. Então, apesar de não estar em escala, mas já é uma representação realista do centro de medição, dentro do desenho do esquema vertical. Então, aqui nós temos na parte superior as saídas. Vamos dar uma olhada aqui nas saídas, né? Nós já temos aqui 2 saídas. Uma vai para os apartamentos. Então, observe aqui que nós temos 32 vezes eletrodutos de 1 polegada. Note que a informação já está aqui constando. Vai sair do centro de medição até cada unidade consumidora um eletroduto de 1 polegada. Isso é uma informação interessante para o projeto de medição agrupada também. É um requisito que tem que ter no projeto você explicar como é que essa fiação vai sair do centro de medição selado para a unidade consumidora. Então nós temos aqui 2 vias de 25, ou seja, fase neutra de 25 mm, e temos um aterramento de 25 mm. Isso é o circuito que alimenta aí os apartamentos. Depois nós temos aqui ainda nesse caminho eletrodutos de 3/4, contendo 3 vias de 4 mm, mais neutro de 4 mm e terra de 4 mm. Isso aqui é justamente a alimentação do sistema de sprinkler, do quadro de bombas para os sprinklers. E depois nós temos aqui eletroduto de 2 polegadas, contendo circuito trifásico de 25 mm
que vai alimentar o nosso QLC1. São justamente as cargas gerais aí de iluminação e tomada geral do condomínio, ok? Então nós temos essa saída do centro de medição aqui vindo para cima, e daí nós vamos ver aqui, olha, uma caixa de passagem, e agora nós chegamos aqui então na coluna principal aí de distribuição dos eletrodutos e dos circuitos. Então observe aí que de forma geral, falando aqui então do nosso primeiro tópico, a entrada de serviço, nós já visualizamos claramente na parte inferior aqui do esquema vertical. Poste do padrão da concessionária, a primeira caixa de passagem, o sistema de alimentação principal, vimos aí circuito trifásico de 95 mm, passando aqui então pelo térreo e vindo aqui para o centro de medição. Então observe que nós temos aqui, olha só, o poste está nesse mesmo nível aqui do térreo. Então nós temos ainda um subsolo e temos um mezanino. E depois começa aqui os pavimentos tipo, né? Indo aí pavimento por pavimento. Então nós temos uma representação muito realista de como é que vai ficar esse edifício. Inclusive o sistema de poste aqui fica bem representado, fica bem legal para a gente ver aqui como é essa entrada de serviço desse projeto. Agora vamos para o nosso próximo tópico, distribuição de unidades consumidoras, né? Lembrando que nós, como já comentei aqui, nós temos as unidades consumidoras aqui no centro de medição. Nós temos 32, olha aqui, 32 unidades consumidoras, cada uma para uma unidade consumidora, um apartamento, né? E temos duas aí que são do condomínio, uma do condomínio geral e uma do sistema de sprinklers. E como é que é a distribuição, né? Como é a distribuição de toda essa fiação? Bom, seguindo então essa fiação que sai do centro de medição, nós temos aqui uma caixa de passagem e temos eletrodutos que descem, eletrodutos que sobem, né? Os eletrodutos que descem, eles vão aí para o subsolo, porque lá no subsolo nós temos um elemento muito importante, que eu vou já falar mais sobre ele, está bem aqui do lado, ó. Quadro de comando e reversão do grupo gerador, incluindo o próprio grupo gerador, está aí no subsolo. Então todos esses circuitos que descem aqui, eles estão indo, se dirigindo lá para o quadro de reversão. No quadro de reversão, nós temos também o grupo gerador. E do grupo gerador nós temos então uma saída dos circuitos que nós chamamos de essenciais. Circuitos essenciais, eu vou já falar sobre ele. Então, vamos nos concentrar aqui na distribuição das unidades consumidoras, que é justamente essa rede de eletrodutos aqui que vai subir do centro de medição, vamos aqui subindo para as unidades consumidoras. Então nós temos aqui toda essa subida de eletrodutos, temos uma caixa de passagem. Note a informação aqui na caixa de passagem, 100% por 12 centímetros, numa altura de 30 centímetros. Então, olha o detalhe que nós colocamos aqui no esquema vertical. Dessa caixa, nós temos saída de eletroduto, uma para a esquerda aqui, e vamos alimentar o QL101. O que é o QL101? É o quadro principal do apartamento 101. E aqui nós temos o detalhamento dessa alimentação. Nós temos um eletroduto de 1 polegada, conforme nós já vimos lá embaixo, 2 fios de 25 mm, fase neutra, e mais um 25 mm que é o de proteção ou terra. Nesse caso aqui nós colocamos mais um condutor de aterramento que eu chamo de terra complementar. Então esse padrão que nós vimos aqui, olha, esse padrão que vai alimentar o QL101, ele se repete para todos os quadros de cada apartamento. Então você vai ver aqui a mesma coisa vindo para a direita aqui, dessa vez para o quadro QL102, e você vê o mesmo circuito. Um eletroduto de 1 polegada, contendo fase neutra 25 mm mais terra 25 mm e um terra complementar de 2,5 mm². De forma tal que se a gente vê aqui como um todo, o primeiro pavimento já está coberto. Nós temos 2 unidades consumidoras, 2 apartamentos por pavimento. Então, o primeiro pavimento já está aí padronizado. Você tem a subida, uma caixa de passagem, cada um eletroduto vai para um lado, se distribuindo para chegar cada um no seu apartamento tipo. Os apartamentos tipo aqui nessa situação são idênticos. Então nós podemos concluir que esse pavimento tipo aí, ele já se tornou um padrão. E esse padrão vai ser repetido para todos os pavimentos, cada um acima do outro. Por exemplo, nós temos aí, vamos dar uma olhada aqui no segundo pavimento. No segundo pavimento eu tenho aqui uma caixa de passagem. E nessa caixa de passagem aqui, você pode observar que vai passar por ela apenas os circuitos dos apartamentos tipo. Então vem aqui uma entrada e uma saída para cada circuito. Note que esse eletroduto aqui está passando por fora da caixa. Para quê? Para que essa caixa aqui ela possa ser menor. Este grupo de eletrodutos aqui está compondo aí dentro dele todo esse agrupamento de circuitos que nós vamos ver agora. Por exemplo, nós temos o circuito aí que vai para os elevadores, temos o circuito que vai para a iluminação da coberta, temos o circuito dos sprinklers, temos os circuitos de comando das boias,
temos o sistema de aterramento, bem como os outros circuitos para os outros apartamentos. Então veja que esse conjunto de eletrodutos aqui, eles passam direto para que essa caixa possa ser menor. E esse padrão vai se repetir. Nós temos uma caixa maior e uma caixa menor. Uma caixa maior e uma caixa menor. O mesmo padrão vai se repetindo e o mesmo padrão de distribuição, um circuito para um pavimento, para uma unidade consumidora, QL aqui, por exemplo, 701, e para a direita aqui nós temos o QL 702. Então veja que isso vai se repetindo e os circuitos que nós vemos aqui, a maioria deles estão se encaminhando para a coberta, né? Para os sistemas funcionais do prédio, da edificação, que ficam lá em cima, exceto por esses circuitos aqui dos apartamentos, que nós temos aqui 28, por exemplo, mas estamos no segundo pavimento. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, no quarto pavimento, nós já temos 24 circuitos que se encaminham para cima. Quando chegamos aqui, por exemplo, no sexto pavimento, nós já temos 20 circuitos que se encaminham. Essa é a única diferença que você vai ter aí de um nível para o outro. Os condutores que estão se direcionando para os pavimentos primeiro, segundo, terceiro, eles vão se distribuindo e o conjunto de eletrodutos vai diminuindo aí a cada pavimento que se passa. Lembrando que nós temos aqui nesse caminho central do edifício, desse desenho aqui que você pode ver, nós temos aí, na realidade, no campo, nós temos no edifício um shaft. O shaft, conforme eu já mostrei também na aula passada, nada mais é do que um vazio, né? Um furo na laje, em todas as lajes, onde você forma, então, um vazio ao longo de toda a edificação. Para quê? Justamente para você passar todo esse conjunto de eletrodutos, não ter que quebrar ou furar, não ter que furar a laje durante uma obra. Você já prevê aí uma boa abertura em todas as lajes, uma em cima da outra, que nós chamamos aí de shaft. Normalmente você tem dois shafts, um shaft hidráulico e um shaft de elétrica, né? Mas em alguns edifícios você tem um shaft só, que talvez compartilhe aí as tubulações hidráulicas e as tubulações de elétrica. Mas o fato é que você sempre vai ter, e esse caminho central aqui, como se fosse aqui a coluna vertebral aqui do nosso diagrama, do nosso esquema vertical, ele representa aí, na realidade, o shaft do edifício. De forma tal que nós vamos chegar aqui no topo, aqui mais ou menos no 16º pavimento, e nós temos as últimas duas unidades consumidoras, QL 1601, QL 1602. E aí nós chegamos no final da distribuição das unidades consumidoras. Agora, então, eu vou te falar sobre os circuitos essenciais. O que são os circuitos essenciais? Bom, o conceito é o seguinte: você tem em toda instalação elétrica alguns circuitos que, em caso de falta de energia, eles não podem ser desligados. Eles precisam ter uma garantia aí de, no mínimo, algumas horas que permaneçam em operação em caso de falta de energia, ou em caso de emergência, por exemplo. Então, os circuitos que são essenciais, no caso de um edifício residencial, quais são? Principalmente o sistema de bombeamento de águas e o sistema de elevadores. Isso para um edifício residencial. No caso de um edifício comercial, como é que é? Bom, mesma coisa, sistema de elevadores, sistema de bombeamento de água, sistema de emergência contra incêndio. Já no caso de um hospital, por exemplo, aí a figura muda completamente. Numa edificação hospitalar, você pode imaginar aí que existem mais circuitos essenciais, claro, né? Por exemplo, salas de cirurgia, salas de recuperação intensiva, ou UTI. Você não pode desligar uma sala de cirurgia porque faltou energia. Pelo contrário, você tem que ter um sistema muito mais robusto. Seu projeto vai ter que prever um sistema de geração mais robusto para, em caso de falta de energia, você ter aí horas garantidas de suprimento de energia elétrica para muito mais ambientes quando se trata de uma instalação clínica, hospitalar, né? Então, cada caso merece uma análise específica. No caso aqui deste projeto que nós estamos vendo, um edifício residencial de 16 pavimentos, os circuitos essenciais que nós colocamos aqui foram os elevadores, 2 elevadores, e o sistema de bombeamento de água. Então, eu vou te mostrar aqui, nesse esquema vertical, como é que estão representados. Bom, observe aqui, vou dar um zoom aqui se você quiser também aprender esse comando, já ensinei outras vezes, mas vai mais uma vez. Z, Enter, E, Enter. E aí você tem um zoom automático aí para analisar o seu desenho como um todo, né? Você está aqui no meio do desenho, vendo aqui, por exemplo, um detalhe, simplesmente aperte Z, Enter e E, Enter. E aí você vai se afastar e ver o desenho como um todo, tá? Então, note aqui no circuito, aqui no desenho como um todo, que eu separei aqui e marquei
em amarelo os circuitos, as cargas essenciais. Quais são elas? Bom, em cada unidade tipo, nós vamos ter aqui uma luminária e uma tomada específica do circuito de emergência. Temos aqui também, na parte da coberta, veja que nós estamos no nível da coberta, nós temos aqui alguns painéis que alimentam cargas essenciais. Quais são eles? Quadro de iluminação geral 5 da coberta, ou seja, iluminação e tomadas de uma área que é uma área de utilidade do prédio, então não pode ficar sem energia em caso de falta. Temos o QF1, QFE2, quadro de força dos elevadores, do elevador 1 e do elevador 2. Como já falei, os elevadores estão aqui, olha, representados por esses painéis. E nós temos aqui o quadro de bomba dos sprinklers, sistema de proteção contra incêndio. Então, essas cargas em amarelo que você vê aqui, nessa vista dá para ver de longe, são as cargas essenciais. Ao longo da edificação, lá na coberta, e nós temos aqui também no subsolo a mesma coisa, olha só, iluminação do condomínio, que é LG4, 1, 2, temos aqui as bombas do sistema de bombeamento, sistema de recalque, não pode também estar em falta de energia, parar de funcionar, né? Temos aqui a quadro de bombas de drenagem, também não vai parar de funcionar em caso de falta de energia, e nós temos aqui, claro, o quadro principal, que tem a origem desses circuitos essenciais, que é o quadro de comando e reversão do grupo gerador. E aqui nós vamos ter também um grupo gerador, que vai estar aqui nesse mesmo nível do subsolo, ok? Então, aí você vê toda a distribuição dos circuitos essenciais. Você tem aqui a origem no gerador e você vê que ele se distribui aqui para o subsolo, sobe aqui para o térreo, tem quadros essenciais no mezanino, tem aqui cargas distribuídas ao longo de cada pavimento tipo e finaliza então aqui lá na coberta, no sistema de bombeamento de sprinklers e na parte de força dos elevadores. Então, essa é a visão que o esquema vertical te dá. Como eu falei, é uma visão geral, uma fotografia, um raio-x assim, do seu projeto predial como um todo. Então, é muito interessante você ver essa divisão das funções, você ver a distribuição e a organização que o seu projeto está tomando aí nesse prédio. Para finalizar, vou te falar um pouquinho aqui sobre o SPDA. O objetivo dessa aula não é te dar uma aula, não é te ensinar sobre o SPDA ainda. Eu vou fazer uma aula depois sobre o SPDA. Me cobrem aí que um dia vai ter uma aula aqui para vocês especial sobre SPDA para edifícios, tá? Mas não é essa aula agora. Mas por que eu vou falar de SPDA? Porque eu estou aqui no esquema vertical. Eu estou olhando para o prédio aqui, você está aqui junto comigo. Então é óbvio que os elementos aqui, né, que nos interessam na parte de instalações elétricas, vai estar presente aqui a parte de proteção contra descarga atmosférica. Inclusive está bem visual aí, você já deve ter visto, né? Vou te explicar aqui então, vou te mostrar. O SPDA, né, nós sabemos que ele tem 3 subsistemas, sendo aí o primeiro a captação, o sistema de descidas e o sistema de aterramento. Toda edificação que compõe um SPDA tem esses 3 subsistemas. E como você está vendo aqui uma radiografia do edifício, não pode faltar então o detalhamento desses componentes. Então vamos dar uma olhada aqui de cima para baixo. Vamos começar aqui, lá em cima no nível topo do prédio. Veja que nós temos então instalado aqui logo a estrutura de sistema de captação. Você deve conhecer muito bem essa estrutura aqui. É o para-raios tipo Franklin, né? Com uma haste aqui com uma altura de 4,35 metros e um raio de proteção de 16,50 metros. E também temos aqui os luminosos de obstáculo em LED, né? Itens obrigatórios aí da norma que trata desse tipo de sistema. Se você quiser ver depois, anotar, 5419 foi revisada recentemente aí no ano de 2015, tá? Então, temos aqui o sistema de captação. Aproveitando essa vista, nós documentamos aqui, olha, 2 descidas. Então, no cálculo desse prédio foi verificado que apenas 2 descidas seriam suficientes para essa edificação. Então, nós temos representado em verde aqui, olha, uma descida para a esquerda, uma para a direita, e você vê aqui que esses condutores descem direto aqui ao longo de todo o prédio, tá? Não foi optado por esquema de descida natural, aquele sistema que usaria as próprias colunas, né? O sistema estrutural do prédio, né? Como descida. Nesse caso não foi escolhido isso, foi escolhido descida não natural. Então você calcula a quantidade e coloca no projeto aí para ser executado as descidas propriamente ditas, tá? E por último, vamos ver o sistema de aterramento. Obviamente essas descidas chegam aqui
até o nível do subsolo. E aí chegamos aqui então a essas duas descidas nas hastes no sistema de aterramento. Está aqui representado também esse mesmo sistema de aterramento, tudo no mesmo desenho. Olha como tem muita informação nesse desenho. Então você tem aqui 6 hastes mais 6 hastes. Temos aqui um condutor de equipotencialização, 50 milímetros. Na verdade, nós temos um eletrodo único de aterramento formando uma malha que circunda a edificação, composta aí por 12 hastes condutores de 50 milímetros interligando elas, espaçadas aí mais ou menos em 3 metros. Tá? Interessante a gente ver também que nós aproveitamos essa mesma malha e fazemos a representação da equipotencialização. Por exemplo, o centro de medição está aqui conectado nessa malha. Nós temos também os quadros todos aterrados. Temos aqui o quadro de comando e reversão do grupo gerador, conectado na mesma malha, com 16 milímetros quadrados. Essa malha aqui está conectada com o cabo de 16 milímetros quadrados a outra malha aqui da edificação. E por aí vai. Lembrando que isso aqui é um item normativo, né? NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, requer que as massas sejam todas equipotencializadas. Isso mesmo. Então, conforme você vê aqui, está especificado no desenho, nesse esquema vertical, está bem claro aí que as malhas de aterramento, as massas metálicas, os painéis também, eles estão todos interligados aí por meio de condutores de equipotencialização. Então, olha a riqueza de detalhes. Passou uma coisinha batida aqui que eu vou mostrar para você. Lá em cima, lá na caixa d'água aqui, olha, o sistema de caixa d'água, você tem também ainda a informação de um eletroduto 3/4 contendo 4 condutores de 1,5 milímetros quadrados para controle de nível, né? Nível superior e inferior do reservatório de água. Bem como também você vai ter lá embaixo, na parte de cisterna, você vai ter boia aí para cisterna, né? Máximo e mínimo para recalque. Então, isso aqui também fica representado aqui dentro do esquema vertical. Então, concluímos aqui a parte da SPDA. Falei até do sistema de controle de nível, tanto da caixa d'água como da cisterna. Então, você teve aí agora uma visão geral do esquema vertical. E, se possível, você fez também um checklist aí para quando você for desenhar o seu esquema vertical, você não esquecer desses detalhes. Dessa forma, você vai estar fazendo um esquema vertical rico em detalhe, rico em informação e vai estar detalhando bem melhor seu projeto de instalação elétrica predial. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha lhe ajudado. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilhe aí com seus colegas, chama alguém para conhecer aqui o nosso canal. Esse canal toda semana vai lhe trazer uma aula importante e interessante sobre esse universo que é o mundo de projetos de instalações elétricas. Aqui nesse canal, apenas nesse canal você encontra diversidade de informações dentro desse mundo que não só abrange instalação elétrica predial. Você sabe já que nós falamos aqui de sistema fotovoltaico, subestações aéreas, sistema de instalações elétricas internas, medição coletiva, enfim, tudo que você precisa fazer, saber, dominar bem aí para atuar nesse mercado, projetos de instalações elétricas. Eu sou o professor Marcelo Oliveira, foi um prazer aqui estar dando essa aula para você e a gente se vê na semana que vem em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.